Bom dia a todos, a todas. Vamos nos concentrando, nos harmonizando. Estamos ouvindo as 4 estações de Vivaldi. Bom dia, Simone. Tudo bem? Seja bem-vinda. Está me ouvindo bem? Bom dia, Nara. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Nessa linda manhã de setembro. Estamos no dia 10 de setembro. Chegamos no mês da primavera, né? Logo, logo estaremos na primavera. E nessa manhã de hoje, nós nos encontramos, então, mais uma vez para estudar a obra de Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade, ok? Esses estudos são feitos às sextas-feiras, em sextas-feiras alternadas, e eu e a minha colega Rose Kodama é que fazemos, então, o estudo desse livro junto com vocês. Nós já vimos, para lembrá-los, o capítulo 1, Jesus e Desafios, 2, Jesus e Reencarnação, 3, Jesus e Humanidade, 4, Jesus e Amor, 5, Jesus e Tolerância, e hoje nós vamos falar de Jesus e Honra. Então, vamos lá? Sejam bem-vindos, vamos aguardar um pouquinho mais só, mais alguns segundos. E a gente então vai entrar no nosso estudo de hoje mesmo. Meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, Jesus e honra, né? Nós temos convicção de que Jesus foi um homem honrado. Jesus é o modelo e guia da humanidade. E para todos os cristãos, ele é o nosso exemplo e o ideal, né? De como poderemos um dia chegar como seres humanos, que seremos, no caso, espíritos crísticos. Então, quando a gente pensa em honra e honradez, a gente lembra de Jesus.
Mas eu fui procurar no dicionário o que exatamente é honra, né? E no dicionário tá que honra é um princípio de conduta ou de comportamento de um ser humano que é virtuoso, corajoso, honesto, digno, valente. Olá, bom dia! Vocês estão me ouvindo? Me dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo bem. Obrigada! Então, se a definição de honra é um princípio de conduta de quem é corajoso, honesto, digno e valente, então um sinônimo de honra é dignidade, integridade, retidão e honestidade, ok? E na psicanálise traz também que é o conceito que procede da avaliação do procedimento de uma pessoa. É um estado social baseado nas adoções daquele indivíduo e das suas ações. Ou seja, a gente tem um conceito objetivo e um conceito subjetivo de honra. Então, o conceito objetivo de honra é aquele valor que o indivíduo dá a si mesmo. O homem em si mesmo se considerando então como honesto, como digno, como valente, como honrado. E o conceito subjetivo é aquele que é atribuído pelo outro. Então, a outra pessoa qualifica o homem como sendo honrado ou não. E aí, dentro disso, a gente pode então colocar uma outra classificação que fica fácil para nos auxiliar em todo esse processo de compreensão. Os crimes contra a honra são os crimes de calúnia, difamação, injúria. São crimes então que vão dizer que essa pessoa não é honesta, que ela não é honrada, certo? Mas a gente pode dizer que um conceito fundamental de honra é a consciência que um homem pode ter de si mesmo e de suas escolhas, né? E essas escolhas, então, baseadas em retidão de caráter, em honradez. Interessante, né? Porque aí, quando a gente pensa em Jesus e honra, a gente consegue entender, então, o que é que nós estamos nos referindo de uma forma mais específica. E olha o que Joana de Ângeles nos diz. A estrutura psíquica de Jesus é o modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio exercer. Ou seja, Jesus se apresentava exatamente de acordo com a tarefa com a qual ele veio exercer. E isso a gente está falando psiquicamente, a gente está falando daquela constituição moral daquele homem. Ele pôde penetrar nas leis fundamentais da vida que conduzem os homens, estabelecendo em palavras e atos os roteiros seguros para o equilíbrio físio-psíquico de todos. Olha só, Jesus penetrou nas leis fundamentais da vida que nos conduzem e ele trouxe palavras e atos que podem ser roteiros seguros para nossa atitude aqui. Então, para que nós sejamos seres bio, psico, sócio, espiritualmente desenvolvidos. Então, a mensagem de Jesus nos trouxe tudo o que nós necessitamos. Olhem só, projetando a verdade, Jesus não esmagava com a sua natural superioridade, não absorvendo cada individualidade que permanecia mais independente. Quando Jesus encontrava com uma pessoa, ele projetava a verdade nessa pessoa, ele colocava as situações, ele se colocava energeticamente com essa pessoa e ele tinha uma superioridade infinita, mas mesmo assim ele não fazia com que essas pessoas fossem invadidas ou se sentissem inferiores. Aqueles que lhe afeiçoavam encontravam a paz e por essa razão optavam livremente por segui-lo. Aí eu pergunto para vocês aqui, e também a mim,
Me sinto assim. Quando a gente faz uma prece, quando a gente tenta entrar em contato com Jesus, a gente encontra um sentimento de paz, de realização muito grande. E nesse momento, nesse júbilo, a gente sente sim essa paz necessária que nos traz essa convicção para segui-lo. Ele sabia despertar as potencialidades jacentes em cada um, canalizando-as para as operações saudáveis, mediante cujo esforço se fruíam júbilos e plenitude. Então, nessa atitude dele, ele conseguia fazer, extrair, trazer à tona em cada um desses indivíduos todos os seus potenciais e canalizar esses potenciais para essas operações saudáveis que viessem de encontro ao desenvolvimento dessa pessoa e de quem convivesse com ela. E olha, mediante cujo esforço se fruíam júbilos e plenitude. Aqui Joana diz então que Jesus conseguia identificar essas potencialidades e conseguia fazer com que os próprios indivíduos sentissem em si essas potencialidades, canalizando para coisas positivas, saudáveis, e o esforço dessas pessoas, se ocorresse, traria júbilos e plenitude como ser humano. Joana continua nos dizendo aqui no livro que as parábolas que lhe guardam as instruções vivas continuam adequadas para os problemas modernos, possuindo sentido harmônico e orientação capazes de serem aplicadas sem qualquer conflito de época, lugar e pessoa. Com isso, Joana está destacando para nós que o Evangelho de Jesus é atemporal, que as mensagens que Jesus nos traz são independentes da época em que ele as colocou. Se ele estava naquele contexto daquele povo hebreu, daquele povo judeu daquela época, e ele precisava muitas vezes usar como exemplo muitas situações corriqueiras daquele período, ainda assim, quando nós transpomos para a nossa realidade atual, aquelas mensagens são, sim, extremamente saudáveis, extremamente modernas, extremamente atuais, né? Bom dia, bom dia. Olha, isso daqui não é uma palestra, é uma conversa. Estamos construindo juntos esse estudo, então todos que quiserem fazer suas colaborações, seus apontamentos, algum comentário, serão todos muito bem-vindos. E aí a gente vai construindo juntos este encontro. Combinados? Então, usem o chat, podem ir escrevendo que a gente vai, então, colaborando, construindo juntos. Vamos lá? Bom, Joana continua nos dizendo que o homem moderno prossegue, de certo modo, com as mesmas aspirações e necessidades dos seus antepassados, ressalvadas algumas conquistas logradas através do tempo. Então, ela está dizendo que nós somos os mesmos, né? De 2000 anos atrás, de 200 anos atrás. A diferença é que atualmente nós temos internet, celular, energia elétrica, mas, Joana continua, ainda permanece o homem com carências e inseguranças que lhe perturbam as estruturas emocionais. Enquanto seres humanos propriamente, a nossa evolução ainda não foi tão grande quanto a nossa evolução material e tecnológica. Olha, para conseguir a liberdade interior e a emancipação, necessita da luz do conhecimento e da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que percebe. Olha as palavras-chave aqui. Liberdade interior para conseguir emancipação. Então, para a gente ser realmente livre, a gente precisa ter liberdade interior. Nós temos que ser indivíduos livres internamente. E para isso, a gente precisa luz do conhecimento. A gente precisa viver através de vidas, de encarnações, estudar, procurar aprender, nos relacionar com as pessoas e a partir dessas relações nos edificarmos, nos construirmos, aprendermos cada vez mais. E além dessa luz do conhecimento, a gente precisa de coragem.
Coragem para a gente se entregar com decisão à honra dos objetivos que perseguimos. Olha só o que Joana nos diz, que a gente precisa, para ser livre, né? A gente precisa ter conhecimento e coragem. Ou seja, não adianta ter coragem sem saber onde queremos ir, sem saber de que maneira queremos caminhar. A gente tem que ter coragem, então, que nos alimente. A Dilma diz que nunca se esquece de um almoço na casa do avô dela, na sua adolescência, uma frase que ele falou e que, não consigo ver aqui, e que até hoje ela não esqueceu. Não consigo ver quando são frases inteiras, não vou conseguir terminar de ler, Dilma. Se tu colocar essa parte final aí no novo comentário, eu consigo ver, ok? Bom dia, Nelore! Lindo e abençoado dia para você também. Continuando aqui, Dilma, não esquece de colocar a frase do teu avô aí curtinha para que eu consiga ler aqui para nós, combinadas? Então, para a gente ter liberdade, a gente precisa conhecimento e coragem para que a gente tenha decisão em honrar os objetivos que nós perseguimos. Uau, hein? Saber o que se pretende da vida e como conseguir. Eis o processo parto de amadurecimento pessoal, rompendo com as suas próprias raízes os atavismos que lhe procedem do passado espiritual. Joana quer nos dizer aqui que quando a gente sabe o que quer da vida, olha aqui, Dilma, quem não tem regra, morre sem honra. Perfeito. Tem que se saber o que é o correto, como agir, o que seria essa regra, né, Dilma? Excelente. Obrigada por compartilhar conosco. Então, voltando aqui, Joana diz que saber o que a gente quer da vida e como conseguir o que se quer da vida é um processo parto de amadurecimento. Por que um processo parto? Porque exige como se fosse uma gestação desse conhecimento de objetivo da vida que precisa romper muitas vezes, e que esse seria o processo do parto, romper muitas vezes com aqueles atavismos, ou seja, com aqueles hábitos arraigados que a gente traz de vidas anteriores, desta nossa própria vida em que nós ainda não tínhamos os conhecimentos que temos atualmente, por exemplo, em que não tínhamos tido oportunidade das vivências que já temos e que nós escolheríamos coisas diversas das que escolhemos hoje. Então, a gente precisa romper com esse passado, nesse processo, nesse parto, para que a gente amadureça pessoalmente e consiga, então, ter coragem de se lutar para obter o que a gente espera, o que a gente deseja, o que a gente quer desta vida. Joana continua dizendo que para este esforço, a honra é um inigualável guia interior, impulsionando para frente nos passos que deve dar sem mais deter-se. Joana nos diz aqui que essa convicção interior, estes valores, como nós comentamos agora anteriormente, que seriam coragem, virtude, honestidade, dignidade, valentia, é importante que tudo isso seja um guia interior, que nos dê coragem, que nos dê ânimo para que a gente siga em frente sem parar diante das adversidades que o caminho pode nos trazer, diante de todas as dificuldades que essa vida que nós vivemos nos traz. Em Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 9, tem aquela parte que Jesus fala sobre honrar pai e mãe, né? Jesus estava num evento, numa ocasião, falando ao povo, né? Trazendo o seu evangelho, as suas palavras de luz, de esclarecimento, de paz, quando chegaram e lhe disseram: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão ali lhe chamando. E Jesus disse: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. E nesse momento deu uma estupefação geral, né? Todo mundo ficou, que estranho, mas como assim, né? Ele fala sobre o bem, sobre tantas coisas
edificantes e agora ele está repudiando a sua família. E mesmo com essa estupefação, Jesus continuou falando como se nada tivesse acontecido. E isso porque a família de Jesus ignorava o seu ministério. Eles duvidavam mesmo, segundo Joana nos diz aqui nesse capítulo, eles duvidavam da missão de Jesus e tentavam interrompê-la, inclusive. Quando Jesus estava colocando os alicerces da boa nova nos corações, eis que a sua família vinha e queria lhe chamar e queria lhe tirar dali, porque eles não compactuavam com isso. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos itens 1 a 9, isso será muito bem explicado também, desde a questão da piedade filial, do honrar pai e mãe, e Kardec nos explica ali também essa questão de que a família de Jesus não compreendia a missão dele, e que mesmo Maria tinha dificuldade de compreendê-la plenamente. Ela o amava como uma mãe sublime, mas ela não seguiu os ensinamentos dele, ela não se tornou uma apóstolo, né? Uma apóstolo, né? Como o próprio João veio a fazer. E o exemplo e a prova de que Jesus não abandonou sua mãe, também, inclusive, né, contradizendo, né, o que poderiam pensar essas pessoas quando ele questionou quem são meu pai e minha mãe, é que quando ele estava sendo crucificado, ele pediu a João que cuidasse de sua mãe na sua ausência física, né? Mas Joana continua que na ruptura dos laços familiares constringentes, Jesus, sem deixar de atender aos compromissos morais e sociais com o clã a que pertencia, demonstrou a grandeza da coragem que a honra pessoal lhe facultava. A despeito da sua família não acreditar nele, na sua boa nova, na sua postura, ele jamais deixou de honrá-los. A postura dele jamais fez com que eles pudessem se sentir ofendidos ou renegados, né? Então, o fato também de Jesus se manter firme nas suas convicções, a despeito da desaprovação da sua família, mostra a grandeza da coragem que a honra pessoal dele lhe facultava, com essa valentia, com essa coragem, com essa capacidade que ele tinha. Jesus sabia o que queria, que é aquilo que eu falei agora há pouco, ele tinha consciência de si e de suas escolhas. Jesus tinha consciência de sua missão. E aí, nesse momento, eu pergunto para você, e você? Você tem consciência de si? Você tem consciência de por que você age? Quais são os objetivos que te fazem caminhar? O que te faz acreditar em algo para que você tenha coragem de agir, para que você tenha coragem de buscar? Ou reformulando melhor isso, o que te move? O que te propulsa para a vida? Onde está a energia que te mobiliza para agir num determinado sentido? Essa consciência de si é muito importante. E vou trazer como exemplo aqui o processo da raiva. A raiva é altamente energética, ela mobiliza muita energia na gente, não é? E a gente tem uma tendência de pensar que a raiva muitas vezes é negativa. Nem sempre. A gente pode contextualizar a raiva positivamente quando ela nos traz essa mobilização, essa coragem, essa valentia, essa energia para a ação. Mas aí a gente tem na nossa consciência a certeza e a convicção do que nós buscamos para que a gente consiga neutralizar a energia negativa e utilizar essa energia em nosso proveito, utilizar essa energia para o bem,
né? Então, no sentido de nos conhecermos, é sabermos identificar que tipo de energia nós estamos dando voz, que tipo de energia nós estamos permitindo que nos tome. Vou usar como exemplo prático esses últimos dias que nós temos vivido e o contexto sociopolítico que temos enfrentado. Em que momento você se sentiu tomado? Em que momento você teve coragem de se colocar, de emitir a sua opinião, de lutar? E baseado em quê? Qual é a tua verdade? Vamos ver aqui o que nosso amigo Osni diz. Bom dia, Osni. A caminhada não é fácil porque a maioria das vezes lutamos contra o nosso inimigo íntimo. Verdade, verdade. E a mudança só vai acontecer, não consigo ler. Por favor, coloquem frases pequenas, senão eu não consigo ler completas aqui. Mas é bem isso, Osni, não é fácil caminhar. Lutamos contra nós mesmos, né? Bom dia, Célia, querida. Seja bem-vinda. Bom, vamos ver o que Joana continua nos dizendo? Olha, essa é a frase que vai ficar para nossa manhã. Não vamos esquecer. Honra é a coragem de eleger o melhor. Honra é a coragem de eleger o melhor. Quer dizer que nós somos honrados quando nós escolhemos o melhor. Quer dizer que nós somos honrados quando nós fazemos aquilo que nós acreditamos ser o melhor. E lembrando do exemplo de Jesus aqui, nem sempre o que a sociedade, o que as outras pessoas acham ou nos dizem é o melhor. Nós temos que ter muito firmes as nossas convicções, principalmente essas convicções de caráter, de retidão, quais são os nossos valores, para que nós possamos agir retamente, para que a gente consiga eleger o melhor efetivamente e que a gente tenha convicção e, consequentemente, coragem de escolher isso. E então nós seremos realmente honrados. A dubiedade na decisão entre, falando de Jesus aqui, Joana continua, que essa dupla, né, entre os que desejavam reter Jesus, que eram aqueles que não acreditavam nele, inclusive a sua família, e aqueles que precisavam dele, da sua presença, das suas lições, se Jesus ficasse, se ele não tivesse essa firmeza, essa convicção, e ele ficasse entre a família e aqueles que eram contra a mensagem dele e aqueles que precisavam dele, ele teria falido nos seus objetivos, ele não teria trazido para nós o evangelho. Olha só, né? A importância da gente saber escolher o que é bom para nós. Não há aí, Joana continua, desrespeito aos familiares, de modo algum. Os seus familiares, presunçosos e amedrontados, sem consultarem Jesus, desrespeitavam-lhe a opção de homem independente, que viera para um apostolado que jamais negara qual seria o término, a humilhação, a cruz e a morte. Jesus sempre deixou claro que ele não tinha vindo para os brilhos da humanidade, que ele não vinha agradar a César, né? E que o caminho dele seria um caminho difícil. E aqueles que não aceitavam, infelizmente, né, não estiveram com ele e perderam essa maravilhosa oportunidade. Joana continua, a sua honra levava-o ao prosseguimento, mesmo lutando contra todos os fatores hostis. Aquela frase que a gente sempre ouve, né, que Jesus não teve nenhum travesseiro para recostar a sua cabeça, que ele era um andarilho, né, vivendo muitas vezes da caridade das pessoas que lhe davam casa, quando ele estava de passagem, alimento, o que era uma coisa normal naquela época, porque as distâncias eram muito grandes, percorridas a pé. Então, Jesus, ele abriu mão da materialidade, abriu mão das coisas do mundo em busca das suas convicções, que era levar o evangelho. Então, ele viera romper os impedimentos, arrancar a escultura modelada do homem integral,
do mármore frio da sociedade utilitarista e escravocrata. Olha só. Ele veio romper os impedimentos, quer dizer que ele veio libertar, tirar essa escultura que eles tinham, que era de mármore frio, a escultura que eles tinham, de uma sociedade utilitarista, em que as pessoas serviam pela utilidade que tinham, pelo dinheiro que tinham, pelo que podiam fazer materialmente. E também escravocrata, onde a gente tinha a escravidão, né? E não só a escravidão. Quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa em escravos, mas não só a escravidão nesse sentido, mas também a escravidão moral. A escravidão, por exemplo, das mulheres, que eram considerados seres inferiores. Todos aqueles que não pertenciam àquelas altas castas eram considerados seres inferiores e tratados como tal, sem direito a seus próprios pensamentos, às suas ideias, né? E isso é escravidão, a falta de liberdade moral. E Jesus, então, veio propor o rompimento para tudo isso. A Nelore está nos dizendo que o exercício diário para ser melhor é o que move. Excelente, Anelore. Isso é uma busca, né, de todos nós. E para isso, lembremos sempre de Santo Agostinho, no momento do repouso, a gente rever o que fez durante o dia, como a gente agiu, o que sentimos quando agimos daquela forma e o que poderemos ter provocado de sentimentos nas pessoas que estiveram conosco e que foram... que tiveram consequências desses nossos atos também, né? Perfeito, Anelore, obrigada pela colaboração. O cinzel e o martelo para arrebentar a pedra desse mármore frio daquela sociedade eram a honra e o dever. Nada podia emparedar Jesus nos limites das conveniências, dos receios pueris, das afeições imaturas. Olha só. Limites das conveniências. O que é conveniência? Vamos pensar nas nossas conveniências sociais, né? Jesus foi contra o que acreditava-se ser o correto naquela época, agindo de uma forma extremamente libertadora, né? Para a maioria das pessoas, exceto para aqueles que se utilizavam daquela máquina como uma forma de poder, como uma forma de opressor, como uma forma de ganho pessoal. Nesse caso aqui, é fundamental a gente lembrar da questão do interesse pessoal. O que nos move muitas vezes são os nossos interesses pessoais, o que nós acreditamos ser melhor para nós, de um ponto de vista egóico, de um ponto de vista egocêntrico, egoísta. Mas nós temos que nos despir disso e conseguir olhar e observar de uma forma mais ampla, que nós não estamos aqui para nos servirmos, que nós estamos aqui para muito mais do que isso. E daí além disso, né, dos limites das conveniências, dos receios pueris. O que seriam esses receios pueris? E das afeições imaturas. Os receios pueris seriam aquelas infantilidades que nós temos, as inseguranças, a falta de convicção no que nos move, e as afeições imaturas, né? As coisas às quais e as pessoas às quais nós nos ligamos de forma imatura, que não são formas essenciais, que não são formas profundas, que não são formas sinceras de se relacionar. 20 séculos depois, eis Jesus aqui conosco, o mesmo escultor de almas, ainda trabalhando o granito das vidas a fim de libertá-las. O evangelho maravilhoso, né? Jesus com um cinzel, batendo no mármore frio das nossas mentes e dos nossos corações, tentando nos transformar em seres mais conscientes de si mesmos, em seres mais conscientes dessa oportunidade que vivem. Para terminar, Joana deixa a lição final. Eu convido vocês, adquiram esse livro, comprem esse livro, tenham ele com vocês,
Jesus e Atualidade. Esse exemplar que eu tenho aqui é uma das primeiras edições. Já tem outras edições mais atuais, só com a capa diferente, o conteúdo é o mesmo. Porque essa parte final, Joana nos traz como agir. E olha aqui, ó. Tua honra deve modelar-se na honra de Jesus. Tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas que tu traz do passado, do comodismo, essa decisão para a felicidade é a força do teu empreendimento, é para isso que tu tá aqui. Entra em ti mesmo e ausculta a consciência, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistá-lo. Entra, medita. Tu precisa saber o que você quer. Tu precisa saber o que é melhor para ti. Portanto, sabendo o que é melhor para ti, tu sabe como conquistar e como alcançar isso. E é aquela história de quem não sabe onde quer, que não sabe para onde quer ir, não vai saber quando chegar, né? Joana diz, a tua libertação diferirá daquela que rompe vínculos de afetividade para soltar-se, escravizando-se a outras situações piores. Ou seja, se tu não for um ser livre, tu se solta de algumas coisas para se prender em outras. E não é esse o caminho, você precisa ser efetivamente livre. E olha que lindo isso. A honra de encontrar um guia eterno que te oriente nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva para que sigas plenamente. A honra de encontrar um guia interno para seguir Jesus é tirar as algemas daquilo que nos prende, daquilo que não é legítimo para nós, daquilo que não nos constrói. Dilma está colocando aqui para nós, Dilma coloca, consegui aqui. Traz uma mensagem linda aqui para nós, né? Então, vou deixar para os nossos amigos lerem depois aqui as 12 constatações evolutivas que ela traz ali. Continuando aqui, nosso tempo acabando. Após isto, após encontrar-se esse guia interno e escolher seguir Jesus, não será mais o mesmo e nem te repetirás nessa escala de sofrimento. A consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir em padrões de respeito a todos e a tudo, de liberdade total sob a liderança de Jesus. Olha só, a consciência do dever aparece para nós na honra de seguir padrões de respeito a tudo e a todos, na liderança de Jesus. Meus irmãos, honra é a coragem de eleger o melhor. Que tenhamos todos coragem de seguir Jesus. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, sintam-se abraçados e amados.